E aí, pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre a entrevista com a gerência. Essa entrevista pode ser uma entrevista com o CEO de uma empresa, pode ser o gerente de produto, pode ser um head de design, um head de desenvolvimento. Isso depende muito do tamanho da empresa que vocês estão querendo entrar e como ela se organiza estruturalmente. Então não tem como falar quem vai ser essa pessoa para vocês. Eu já fiz entrevistas com CEOs de empresa e já fiz entrevistas com PMs nessa etapa. Então varia muito de uma empresa para outra, mas normalmente é alguém que trabalha com a parte de gerenciamento do produto ou de uma parte do produto. Essa entrevista é uma entrevista mais focada para a área de negócios. Então é interessante que você faça um estudo sobre como que é a atuação da empresa que você está se candidatando na área de negócios delas. Por exemplo, se for uma fintech, é bom que você entenda um pouco do mercado de fintech, veja o que está em alta, o que não está em alta. Às vezes é interessante você ver os concorrentes dessa empresa, ver o que eles estão fazendo e para você poder trazer algumas ideias dessas para dentro da sua entrevista e poder falar sobre isso na hora da entrevista. Assim como nas outras fases, é importante que você prepare algumas perguntas para você fazer para essa pessoa. E essas perguntas são perguntas menos, eu diria que menos técnicas. São perguntas mais voltadas para a área de negócio. Por exemplo, quais são os desafios atuais da empresa? Como vocês fazem para definir o roadmap ou planejamento? Vocês têm plano de expansão, de ir para outros países? Porque é muito comum empresas e startups aqui que começam em um país e começam a abrir escritórios em outros países que têm um mercado também bom para aquele negócio. Então é uma coisa que é sobre negócio, é sobre você saber do mercado da empresa, faz sentido você fazer essas perguntas. Nessa etapa, normalmente essa gerência vai te perguntar sobre por que você quer entrar na empresa. Eles vão fazer perguntas repetitivas, pode ter certeza. Por que você quer entrar na empresa? Quais são as suas motivações? O que falta para você tomar sua decisão? Teve uma vez que me perguntaram, o que falta para você tomar essa decisão? E eu fui muito honesto, eu falei assim, falta vocês me fazerem a proposta. Simplesmente assim. Às vezes, alguns desses gerentes vão te perguntar, vão te pedir para você dar uma pincelada sobre alguma coisa no seu portfólio novamente. Mas é muito raro, porque essas pessoas, elas costumam não ter tempo para fazer entrevista, porque a agenda delas já é lotada. Então, eles não vão eles não vão querer gastar muito tempo nessa entrevista. Essa entrevista vai ser uma entrevista muito rápida, 30 minutos no máximo. Então, você vai fazer uma apresentação sua, ele vai fazer uma apresentação dele, vocês vão discutir essas perguntas que eu falei, e normalmente vai se encerrar por aí. É muito interessante que você se mostre motivado a entrar nessa empresa, que você está querendo aquilo, você consiga demonstrar durante a entrevista que é isso que você quer. Outra pergunta que eles costumam fazer é o que você, como pessoa, vai trazer para esse time, vai trazer para essa empresa. Então é bom você, às vezes, preparar uma resposta para isso, deixar tudo anotadinho. Como eu te disse, eu preparo um documento no bloco de notas para cada empresa, falando todas as respostas que eu imagino que eu vá dar. E eu não fico com esse arquivo aberto enquanto eu faço a entrevista, mas eu estudo esse arquivo antes de começar a entrevista, para me auxiliar e eu poder me expressar melhor na hora que eu for fazer a entrevista. Porque é tudo um treino, você aprende a fazer as etapas, você aprende a responder as perguntas de forma que é correta, é interessante, mas é claro, você também tem que ter o conhecimento técnico, porque uma hora, se você chegar na empresa e não souber fazer nada, você não vai conseguir permanecer na empresa. Então é muito importante que você saiba não só o conhecimento técnico, você saiba também se comunicar. E é isso, gente. A entrevista com gerência é isso. E depois disso, se você for aprovado nessa etapa, você vai receber uma proposta. A proposta funciona da seguinte forma. Normalmente, o recrutador que deu início ao seu processo lá atrás, que você fez a primeira entrevista, vai entrar em contato com você, seja por telefone, seja por e-mail. Às vezes eles marcam uma ligação de vídeo, e eles vão te dar esse retorno. Eles vão te dar o feedback, falar
o que todo mundo que participou do seu processo achou de você, como que eles perceberam você, se você foi bem. Se você não foi tão bem, eles vão te dar um feedback também, eles vão falar o que ficou faltando na opinião deles. Não necessariamente, gente, isso é verdade, porque às vezes você não consegue, numa entrevista de 30 minutos ou 1 hora, explicar para a pessoa e demonstrar que você tem domínio daquele conhecimento. Às vezes é difícil mesmo. Eu tentei já muitas vezes e eu errei muitas vezes. Eu consegui receber muita porta na cara. Então, tenta novamente, persiste que 1 hora vai dar certo. Na proposta, normalmente eles vão te falar sobre algum suporte para mudança. Tem empresas que fornecem um suporte de mudança, por exemplo, uma quantia em dinheiro para te ajudar com passagem e a primeiro mês de estadia. Tem empresas que pagam até mais tempo do que isso, tem empresas que não te ajudam em nada. Então, assim, é uma questão de negociação. E é uma negociação de salário também. Teve algumas situações, por exemplo, em que eu falei, olha, eu agradeço a proposta, foi boa, mas não vai dar para mim, porque não era o que eu estava esperando e tal. Aí eles foram lá e fizeram uma contraproposta com um salário um pouco maior e ajuda de custo. Então, assim, é uma negociação, faz parte da negociação de salário. No geral, é uma negociação entre você e a empresa do que fica bom para você e para eles. No meu primeiro emprego, que eu fui para a Estônia, eu não fiz negociação de salário. Eles me deram uma proposta e um auxílio de mudança e eu simplesmente aceitei porque eu não achei que estava boa a proposta, não fiz questão de querer melhorar aquele salário. Em compensação, aqui na Alemanha, a primeira proposta que a empresa que eu atualmente trabalho me fez foi uma proposta que não dava para mim. Eu ia ficar com muito apertado de dinheiro e não ia funcionar. Eu ia acabar tendo que arrumar outro emprego ou morar num lugar que eu não ficaria bem e tal. Então eu falei com eles assim, olha, gostei da empresa, mas não vai dar para mim porque não era o que eu estava imaginando no meu planejamento. Aí a empresa fez uma contraproposta, onde eles aumentaram um pouco o meu salário e me deram um auxílio de mudança. Então, assim, facilitou muito minha vida e é o que fez possibilitar de eu estar aqui hoje. Então, é uma negociação. Esteja preparado para negociar, mas também tenha cuidado para vocês não pedirem um valor muito absurdo, um valor fora do mercado. Seja honesto de pedir um valor que seja justo. E por que eu falo isso? Porque tem muita empresa que não quer começar o processo seletivo todo de novo e despender a energia de todas as pessoas que estavam envolvidas no seu processo novamente. Então, quando você já está lá na fase final, eles se tornam mais maleáveis a fazer uma proposta melhor, porque eles não querem ter o custo de fazer todo o processo novamente, porque o processo seletivo é um processo de custo. Ele demora cerca de 1 mês, pelo menos. Já teve processo que eu participei que demorou 2 a 3 meses. E se isso se prolongar muito, pode ser muito custoso para as empresas. Eu vou dar uma dica aqui que é mais focada para quando você não passa. Se você não passou, eles vão te dar um feedback. Às vezes é por telefone, a maioria das vezes é por telefone. Eles vão te ligar e vão te falar o porquê que você não passou. Ouça o feedback, principalmente se você for designer. É com feedback que a gente melhora o nosso produto, seja ele um produto, seja ele nossa profissão. Então, ouça bem, tenta manter a cabeça aberta. Por mais que você sinta um momento de tristeza, de raiva, porque você despendeu toda uma energia ali, isso faz parte dos processos, você vai se frustrar muitas vezes, porque é um processo de aprendizagem e é um processo de alinhamento, onde você vai alinhar em algum certo ponto com uma empresa que vai se conectar a você. Então ouça, seja receptivo, para você sempre aprender com o processo e poder seguir adiante para os próximos sem desistir. Então é isso, pessoal. Essa é a forma como funcionam normalmente os processos seletivos aqui da Europa. Alguma coisa pode variar de uma empresa para outra, mas em geral eles têm uma mesma base de formato. No próximo vídeo eu vou fazer um vídeo focado só em perguntas, não importando a fase do processo seletivo. São as perguntas que acontecem sempre
E por que eu vou fazer um vídeo só disso? Para vocês poderem colocar essas perguntas em um papel e responderem elas. É importante que vocês façam suas próprias respostas e deixam elas escritas, porque você já vai ter isso pronto para todas as suas entrevistas. E isso faz o processo ficar mais fácil para você na hora de responder, porque você já sabe o que esperar dos entrevistadores. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa última etapa da entrevista com a gerência e a proposta, fica à vontade para deixar um comentário aqui embaixo. Eu vou tentar responder todo mundo e o que eu puder ajudar vocês, eu estou disponível. Bye!